Há um tempo atrás, fizemos um vídeo listando as 10 histórias mais perturbadoras de Junji Ito, que por consequência também são considerados os seus melhores contos. Mas como o vídeo era sobre um top 10, muita coisa acabou ficando de fora, e por isso estamos trazendo esse compilado para apresentar a vocês outras de suas narrativas que são terríveis no melhor sentido possível. É claro que Uzumaki, Tomie, Remina, Frankenstein, Mortos de Amor, Black Paradox e outras histórias mais longas com diversos capítulos são, sem a menor sombra de dúvidas, trabalhos incríveis que fizeram Ito ter um grande renome em todo o mundo. Mas aqui, vamos listar apenas seus contos episódicos que ainda assim não deixam de nos surpreender com esse estilo tão único e maneira como o horror é apresentado. Nessa história, a protagonista Mimi, que vivencia em diversos outros contos os mais diferentes tipos de coisas macabras, encontra depois de uma longa viagem até a casa de seus pais, uma garotinha que foi deixada com eles por um tempo. A menina, por algum motivo, é extremamente dependente e não quer ficar sozinha nem por um minuto sequer. Mimi acaba ficando responsável por cuidar dela, e é nessa companhia forçada que ela nota coisas estranhas acontecendo. Primeiro, no corpo da garota começa a aparecer manchas escuras, e essas mesmas manchas também são vistas pela casa, como no chão, nas paredes e no teto. Mas o mais bizarro é que toda essa sujeira misteriosa parece lembrar a forma de pegadas. Mimi tenta não se deixar levar pelo medo e começa a perguntar para a menina o porquê ela tem tanto medo de ficar sozinha. A resposta, porém, não é tão satisfatória porque ela lhe diz que sempre que está só, uma figura magra e escura aparece para ficar perto dela. Mimi fica apavorada com o que ela lhe diz e decide conversar com seus pais sobre o ocorrido. Mas o que era assustador começa a ficar ainda pior. Eles dizem para ela que a mãe da garota acabou tirando a própria vida, queimando todo o seu corpo. A coisa que estava assombrando a menina era sua própria mãe, que ela não sabia que tinha morrido. E quando Mimi retorna para o seu quarto para ver como a garotinha está, ela também vê a estranha figura ao seu lado, que começa a se materializar, deixando de ser apenas uma sombra para mostrar o real estado de seu corpo carbonizado. Como Mimi e sua família não sabem o que fazer, eles decidem chamar um sacerdote para exorcizar essa aparição assustadora. Yuji é um jovem que mora ao lado de uma casa onde coisas estranhas acontecem com Rina, a filha de seus vizinhos. Sempre que um médico misterioso aparece pelos fundos da casa para examiná-la, Yuji sabe que esse será um dia agitado. Rina grita desesperada quando o vê, e a angústia também se estende até a noite porque ele a ouve dizer que um enxame de insetos está tentando entrar em seu corpo. Às vezes, quando está na janela observando o lado de fora, ele vê a garota do outro lado sorrindo para ele e apontando para a direção de seu quintal dominado por um jardim abandonado. Apesar de não entender o porquê ela sempre faz isso, o que realmente chama a atenção de Yuji é o fato de seu braço estar completamente cheio de pequenos furos bem profundos. Essa imagem grotesca se fixou na mente de Yuji porque ele se lembrou que quando seu avô faleceu, lhe foi dito que ele não poderia ver o seu corpo. Mas por ser uma criança, ele correu até o seu quarto e o viu num estado que, apesar de lembrar o de Rina, estava muitas vezes pior porque os buracos que ele viu em seu avô eram grandes e profundos o suficiente para que ele estivesse quase completamente oco. Yuji acabou contando toda a história para seu amigo Hideo, que depois de uns dias lhe disse que sua mãe, que tinha trabalhado como uma enfermeira, falou para ele que quando Rina nasceu, o seu corpo estava cheio de furos.
Essa troca de informações a respeito da possível doença misteriosa de Irina trouxe para eles uma curiosidade intensa que foi alimentada ainda mais com a coincidência de terem encontrado nos pertences do avô de Yuji um diário que continha detalhes sobre uma estranha pedra de jade em formato larval que foi encontrado nas montanhas. O estranho objeto acabou amaldiçoando o avô de Yuji e dia após dia, o seu corpo era dominado por centenas de buracos de todos os tamanhos e por aparições insistentes de insetos que queriam entrar dentro deles. O mesmo médico misterioso que visitava Irina também aparecia para vê-lo. E antes de morrer, com as suas últimas forças, ele jogou a pedra no quintal da casa de Irina, e isso explicava o porquê o seu corpo era cheio de furos. Quando terminaram de ler, Hideo disse que não acreditava em tudo aquilo e depois foi embora. Misteriosamente, alguns dias depois, o médico parou de visitar Irina e ela estava de alguma forma normal. Não existia nenhum furo em seu corpo. Por algum motivo, Hideo parou de visitá-lo, mas depois de um tempo, num dia de tempestade, quando Yuji ouviu algo bater do lado de fora em sua janela, ele o encontrou. Hideo estava completamente deformado por buracos de todos os tamanhos. Ele disse para Yuji que ficou obcecado pela pedra de jade que ele encontrou após invadir o quintal de Irina naquele mesmo dia em que eles conversaram. E isso explicava o porquê ela estava bem. A maldição tinha passado para ele e agora o mesmo médico estava o perseguindo. Em Glyceridius, acompanhamos a jovem Yui que mora com sua família em cima de uma pequena churrascaria. Nessa história, Ito foca bastante no desconforto apresentando um lugar impregnado de muita gordura. As paredes e o chão são encebados, os lençóis pesam com tanta untuosidade e até mesmo o ar fede a óleo pela falta de ventilação do ambiente. Yui é a única que ainda se incomoda de fato com a gordura e além de ter que resistir constantemente a essa presença grudenta e claustrofóbica que é a sua casa, ela também precisa suportar a convivência com seu irmão Goro, que é extremamente violento com ela. Um dia, ela descobre o estranho hábito de Goro de beber escondido diversos litros de óleo. Ele a ameaça dizendo que ela não deve contar nada para o pai deles, mas essa sede bizarra acaba aumentando a produção do número de espinhas em seu rosto e ele começa a sofrer bullying na escola. Goro decide não sair mais de casa e a gordura passa a ser um vício em sua rotina. Ele exige que sua irmã traga cada vez mais óleo para ele beber e um dia, revoltado com sua aparência e frustrado pela forma como aquela casa estava sempre envolta em gordura, ele bate em Yui de forma ainda mais violenta e chega a espremer todos os caroços de seu rosto diretamente nela quando ela o chama de nojento. Goro começa a sufocá-la dizendo que ela pagaria com a vida por tê-lo ofendido, mas seu pai, que também já tinha sido agredido por ele, acaba o matando para salvá-la. A partir desse ponto, as coisas tomam um rumo ainda mais sombrio, porque o pai de Yui usa a carne gordurosa de Goro em sua churrascaria. Os clientes ficam satisfeitos com essa carne que eles não imaginam que seja humana, mas quando não há mais partes de Goro para serem usadas, é Yui quem começa a se tornar alvo de seu pai. Ele passa a fazê-la beber litros de óleo enquanto ela dorme, para deixar sua carne tão saborosa quanto a de Goro. Mas ela acaba descobrindo e começa a temer o próprio pai que quer fazer dela produto de sua churrascaria. Yui é bastante cautelosa e dessa forma, seu pai, que ainda continuava tentando entrar em seu quarto para pegá-la desprevenida, acaba ficando mentalmente instável. Seu corpo começa a exalar um cheiro ainda mais forte de óleo
E assim como Goro, a gordura praticamente domina a sua vida. Um dia, enquanto descia as escadas após ouvir um estranho barulho repetitivo e familiar, Yui se aproximou da cozinha da churrascaria que já não estava mais abrindo e ela o viu cortando numa tábua a sua própria perna. Goro é um homem rico que vive com sua esposa Coco numa mansão completamente cheia de livros. A coleção fantástica é uma herança de família que foi transmitida a ele por seu pai. Cada um dos livros é meticulosamente catalogado e Goro os vê com tanto zelo que até mesmo quando Coco pega algum deles sem sua permissão, isso já é o bastante para que ele fique extremamente irritado. Essa obsessão que Goro tem por seus livros vai escalonando de uma maneira realmente doentia. Ele teme que algo aconteça com os livros e começa a ter diversos pesadelos com a sua biblioteca. A sua paranoia o leva a verificar compulsivamente cada um deles todos os dias, porque ele quer ter a certeza de que todos estão em seu devido lugar. Mas as coisas realmente começam a ficar ainda mais caóticas quando os livros favoritos de seus pais desaparecem das prateleiras. Goro pergunta desesperado para Coco se ela os pegou, mas ela responde que não, e o seu descontrole o faz passar dias procurando incansavelmente em cada canto de seu gigantesco acervo. Eventualmente, Goro acaba se esgotando e adoece. Sua esposa aproveita a situação para ler nos diários de seu escritório algo que pudesse fazê-la entender por que seu marido era tão obcecado pelos livros, em especial pelos livros favoritos dos pais dele. Ao lê-los, Coco descobriu que quando ele era criança, sua mãe que lia um desses livros em específico todos os dias para ele, acabou fugindo com outro homem e seu pai, enlouquecido por isso, começou a atormentá-lo pela mansão lendo histórias de terror para ele. O estado mental de seu pai só piorou e ele começou a decorar cada um dos livros porque ele sentia que alguma coisa aconteceria com sua biblioteca. Coco então percebeu que a mesma coisa estava acontecendo com Goro e que aqueles livros eram importantes para ele porque ele ainda tinha questões com como a relação com seus pais terminou. Alguns dias depois, Goro começou a agir estranho e a dizer coisas sem sentido, como por exemplo, que as personificações dos livros perdidos tinham começado a se manifestar para ele. Ora aparecia uma bela mulher representando o livro de sua mãe, ora aparecia um monstro chamado Hellskin representando o livro de seu pai. Coco não conseguia ver nada do que Goro lhe contava, mas ela sempre o presenciava entrando em choque de puro medo, porque a aparição assustadora continuava lhe perseguindo pela mansão. Aos poucos, sua mente foi se deteriorando e entrando num descontrole absoluto, porque para vencer a criatura, ele achava que precisava ler cada um dos 150 mil livros do acervo. Coco, que também tinha sido afetada com tudo isso, acabou incendiando a mansão para livrá-lo de uma vez com a morte dessa tortura autoimposta. Ogawa, a amiga de Nakayama, é dona de um antigo e raro disco de jazz que toca uma música sem letra que parece vir de outro mundo. Ela sempre pediu que Ogawa lhe emprestasse o disco, mas todas as vezes o seu pedido era recusado porque Ogawa o considerava mais importante do que a sua própria vida. Ogawa se recusava até mesmo a fazer cópias porque ela achava que dessa forma o seu disco perderia o tão incrível encanto que as deixava completamente obcecadas. Mas um dia, desesperada para tê-lo, Nakayama o roubou e as duas acabaram discutindo quando Ogawa percebeu o que tinha acontecido. No meio da discussão, os ânimos se elevaram, o que levou Nakayama a matar sua amiga para continuar com o disco para si.
Logo em seguida, Nakayama começou a procurar por alguma loja de discos porque tudo o que ela mais queria era poder ouvir aquela estranha música melancólica, e foi assim que ela encontrou uma loja cujo dono reconheceu em suas mãos o disco que tinha sido roubado de sua propriedade por Ogawa. Nakayama começou a correr do homem que a perseguia e entrou num jazz café que, por coincidência, tinha um toca-discos que era exatamente o que ela estava procurando. Ela pediu permissão ao barman para que o seu disco fosse tocado, e assim que a música invadiu o ambiente, um dos clientes que estava ali reconheceu aquele som e contou para ela um pouco sobre os mistérios que o cercavam. Ele disse que aquela cantora se chamava Paula Bell e que justamente no dia que ela deveria fazer a gravação de seu primeiro disco, ela foi atropelada em frente ao estúdio. Seus ferimentos foram bem graves e, para atenderem seu último pedido, eles a levaram para dentro, onde ela acabou morrendo. No entanto, seu corpo subitamente começou a cantar e um dos membros da equipe, que estava chocado com o que estava vendo, sem querer ligou o botão para gravar, e assim a melodia vinda do mundo dos mortos se eternizou naquele disco que trazia uma obsessão avassaladora para quem o ouvia. Nakayama se atentou a cada detalhe dessa história, mas percebeu que aquele homem também estava interessado nele. Nakayama saiu do jazz café às pressas e percebeu logo atrás dela o homem a perseguindo. Ela também notou que o dono da loja não tinha desistido de encontrá-la e acabou voltando para onde estava o cadáver de sua amiga, que morbidamente começou a cantar. No desespero para fugir, ela caiu de cima de um muro e foi parar embaixo de diversos troncos empilhados que acabaram a esmagando. O disco caiu do outro lado nas mãos do homem que ela encontrou no jazz café, e assim como sua amiga, o seu cadáver também começou a cantar a música dos mortos. Depois que se mudaram para uma casa com um valor bem abaixo do normal, coisas estranhas começaram a acontecer, especificamente na janela da casa vizinha, que ficava na mesma direção que a janela do quarto de Hiroshi, o único filho da família. Junto de sua mãe, ele visitou os vizinhos para dar os cumprimentos e acabaram descobrindo que aquela casa um tanto sombria, apesar de estar vazia há muito tempo, às vezes era possível ver durante a noite a silhueta de uma pessoa na janela. Um dia, enquanto dormia, ele começou a ouvir do lado de fora uma voz medonha chamando por ele e perguntando se ele estava acordado. Curioso e assustado, ele abriu a janela e deu de cara com uma criatura monstruosa que falava ansiosa sobre o quanto gostaria de passar para o outro lado. Hiroshi ficou apavorado, mas fechou a janela antes que a coisa pudesse invadir seu quarto. Nos dias seguintes, o mesmo aconteceu, e quando Hiroshi contou para seus pais o que estava acontecendo, eles decidiram trocar de quartos e, inesperadamente, a mulher monstro parou de aparecer. Mas foi só Hiroshi voltar para seu quarto um tempo depois que ela retornou mais uma vez chamando por ele durante a madrugada. Os pais de Hiroshi já não podiam mais negar a presença do que quer que estivesse morando na casa abandonada, pois na manhã seguinte, a janela onde o monstro aparecia tinha se alongado para chegar o mais perto possível do quarto de Hiroshi. Tomi apresenta uma série de narrativas protagonizadas por incontáveis de suas versões, o que automaticamente faz dessas histórias contos episódicos que facilmente poderiam ser trabalhos emancipados dessa teia de sangue e imortalidade que cercam essa personagem. Nessa história, especificamente no capítulo 14 intitulado Garotinho, um menino de 8 anos chamado Satoru acaba encontrando o corpo de Tomie se regenerando dentro de uma poça numa caverna próxima do mar.
Tomie o agarra e começa a manipulá-lo, dizendo que gostaria de brincar com ele. Ela também diz que suas feridas estão doendo e que precisa de sua companhia. Apesar de inicialmente assustado, o menino se vê atraído por sua presença e começa a ir até a praia todos os dias para vê-la. Tomie o faz pegar comida de sua casa e roupas de sua mãe para ela usar, e à medida que o tempo passa, suas feridas profundas vão cicatrizando e ela começa a retornar para a sua aparência de antes. Quando estão juntos, ela abusa dele e o beija constantemente na boca. Satoru fica completamente perdido nessa obsessão doentia e Tomie continua cada vez mais o explorando, usando a sua fragilidade e ingenuidade para tê-lo em suas mãos, o que o faz começar a roubar lojas para dar para ela o melhor que ele pode oferecer. Nessa estranha relação, Tomie começa a fazê-lo a chamar de mãe enquanto continua o beijando e acariciando como se ele fosse um adulto. Percebendo que ele está estranho, sua mãe resolve segui-lo e o encontra nos braços dela. Ela o afasta de Tomie, mas Satoru começa a chorar todas as noites enquanto dorme e sua personalidade muda completamente. Ele destrói seu quarto cortando tudo com uma tesoura e chega a matar um homem por puros ciúmes por ele estar perto de Tomie. Mas ela, que já está completamente curada, o descarta dizendo que jamais daria atenção para alguém como ele. Os pais de Satoru resolvem amarrá-lo porque ele está incontrolável. Ele grita chamando por ela e Tomie, que não desiste da tortura, começa a aparecer do lado de fora da casa chamando por ele. Sua mãe quer chamar a polícia, mas assim que seu pai coloca os olhos nela, ele fica completamente apaixonado e a segue para nunca mais voltar. Satoru não consegue voltar a ser quem era antes e sua vida colapsa ainda mais. Ele se torna uma criança extremamente violenta e perturbada e é então executado eventualmente quando atinge a maioridade por uma vida cheia de crimes. Após desertar o exército durante a Segunda Guerra Mundial, Furukawa encontrou abrigo na casa de seu amigo Adera, que vivia com suas duas irmãs, Shigeko e Kikuyo. Todos os dias, ele seguia a mesma rotina, saindo escondido do armazém onde estava vivendo, para entrar pelos fundos da casa da família para jantar com eles. Quando estavam juntos, Furukawa os agradecia por estarem o alimentando e o escondendo mesmo numa época tão difícil. Mas Adera, que dizia ser seu melhor amigo, falava para ele não se preocupar com isso, e Shigeko também dizia o mesmo. No entanto, Kikuyo evitava interagir com eles e aparentava se incomodar quando eles falavam sobre coisas relacionadas à guerra. Num desses dias, após Furukawa retornar para seu esconderijo, Adera a repreendeu e pediu que ela colaborasse, pois Furukawa era o único que pensava que a guerra que tinha acabado há 8 anos ainda estava acontecendo. Kikuyo não conseguia mais compactuar com tudo isso porque eles tinham levado aquilo longe demais, fazendo um homem viver na sombra do medo por conta de um período que já tinha passado. Mas Adera queria reviver a cada instante qualquer vestígio da guerra porque ele considerava Furukawa o responsável pela morte da irmã deles. Quando Furukawa desertou e foi morar no armazém, sua irmã Kimie acabou se apaixonando por ele e ao ser confrontada sobre isso porque ele não aceitava que ela tivesse um relacionamento com alguém que preferiu fugir das responsabilidades do país, eles discutiram e ela correu para fora de casa, onde acabou sendo alvejada por um avião inimigo. Oshima, um amigo da família que também queria se vingar de Adera por ter sido deixado para trás quando os dois decidiram fugir do exército, sempre aparecia na casa, gritando e ensinando como se estivesse ali à procura dele.
Tudo isso foi feito por anos para fazer Furukawa sofrer. Mas uma reviravolta inesperada aconteceu quando, depois de anos, os irmãos decidiram usar fogos de artifício para fazer parecer que eles estavam sendo bombardeados. Quando eles não ouviram Furukawa reagir dentro do armazém de nenhuma maneira, Adera decidiu abrir a porta depois de anos e se deparou com o cadáver dele, que já estava ali há muito tempo. Os três se encolheram de medo porque aquilo não fazia sentido, já que eles recebiam Furukawa todos os dias. Oshima apareceu mais uma vez para cumprir com seu papel, e Adera e suas irmãs pediram desesperados que ele parasse, pois agora eles não queriam que Furukawa ouvisse nada. Mas de dentro do armazém surgiu o fantasma de Furukawa, que ficou durante anos os visitando, sem que eles soubessem que ele já não fazia mais parte daquele mundo. Risa é uma jovem que por algum motivo perdeu parte de suas memórias. Ela foi encontrada vagando por seu namorado Makita e sua mãe decidiu levá-la até um médico para saber o que tinha acontecido. Mas no hospital, apenas foi dito que ela passou por algum problema emocional muito intenso que a levou a ter aquele choque mental. Makita ficou ao lado de Risa, que nem mesmo conseguia se lembrar de quem ele era. Certo dia, durante a noite, ela acordou ofegante, sentindo um medo avassalador e incompreensível. Risa não sabia o porquê seu corpo estava reagindo dessa maneira, e ao tentar controlar sua respiração, ouviu um barulho como se algo estivesse se arrastando até o seu quarto. Foram necessários apenas alguns segundos para a porta do quarto de Risa se abrir e aparecer uma lagarta gigantesca que a fez gritar desesperada de medo. Os pais de Risa correram até ela para saber o que tinha acontecido, mas ao chegarem em seu quarto, não viram nada e deduziram que ela tinha tido apenas um pesadelo. No dia seguinte, Makita a visitou e após Risa contar o que tinha acontecido na noite passada, ele decidiu chamá-la para dar uma volta, porque assim ela poderia espairecer um pouco a mente. Risa aceitou e ao se sentarem para conversar, ele disse que ela não precisava se preocupar em recuperar suas memórias perdidas, porque ela poderia simplesmente seguir em frente, a substituindo por novas lembranças. Depois de um tempo, Makita a convidou para ela ir até a sua casa e ao chegarem lá, Risa se deparou com algo que fez novamente seu coração palpitar de medo. O pai de seu namorado, que estava doente, por algum motivo saiu de seu quarto se arrastando para cumprimentá-la. Algo nessa cena fez Risa sentir um incômodo absoluto, mas ela não conseguia compreender a razão por trás disso. À noite, sua ansiedade disparou e Risa começou a pensar que a sua amnésia de alguma forma poderia ter ligação com algo que aconteceu naquela casa. Algo terrível que ela não conseguia se lembrar. De repente, sua mãe entrou em seu quarto dizendo que Makita estava do lado de fora querendo falar com ela. Risa o recebeu e ele contou desesperado que seu pai estava em seus últimos suspiros chamando por ela. Makita pediu que Risa fosse com ele até a sua casa e, apesar de sentir que deveria recusar esse convite, a insistência dele a fez ir mesmo assim. Ao chegarem na casa, Risa se depara com uma visão assustadora. Da cabeça do pai de Makita seguia uma extensa linha de crânios que serpenteavam todo o cômodo e se espalhavam pelo resto da casa como se fosse uma gigantesca centopeia. Risa deu um grito de medo e Makita confessou que aquilo tinha sido o motivo para ela perder suas memórias e que a imagem da lagarta que ela viu entrando em seu quarto era apenas a materialização de seu trauma. Ele também disse que aquelas cabeças eram um legado de sua família e que suas mentes continuavam existindo através do tempo,
e que suas mentes continuavam existindo através do tempo quando seus escalpos eram cortados e conectados na cabeça de seus descendentes. Seu pai, que estava prestes a morrer, teria sua cabeça ligada na dele, e ela era importante nisso tudo porque eles precisavam ter um filho para que essa herança sombria não se perdesse. Rissa disse gritando que não faria parte disso e saiu correndo para se salvar. Mas Macta, que já tinha conectado seus antepassados em si mesmo, avançou na direção dela, correndo deitado de costas, sendo seguido pelas cabeças parasitadas em seu corpo. A mente de Rissa colapsou novamente e as cabeças murmuraram para Macta que agora ele poderia consumar o casamento e, enfim, terem um filho para continuarem dando vida àquele estranho laço macabro. Depois que o corpo da celebridade Terumi Fujino foi encontrado do lado de fora de sua casa suspenso num fio, seu namorado Shiroishi começa a relatar estar sendo visitado pelo fantasma dela, que estava aparecendo na forma de uma enorme cabeça flutuante. Shiroishi se culpava pelo que estava acontecendo porque ele acreditava que Terumi tirou sua própria vida após ele pedir que ela deixasse sua vida profissional de lado. Mas Kazuko, a melhor amiga de Terumi, dizia constantemente para ele que ele não tinha culpa de nada e que o fantasma que ele via era apenas coisa de sua cabeça. Mas Shiroishi garantiu que se ela fosse até a casa dele, ela também veria a cabeça flutuante. Pouco tempo depois, diversos fãs de Terumi foram encontrados mortos no mesmo estado, o que fez com que especialistas dissessem que a morte dela tinha os induzido a tirarem as suas próprias vidas. Mas não demorou para que outras pessoas relatassem terem visto a cabeça flutuante de Terumi vagando pelo céu durante a noite. Kazuko tentou se manter cética diante de tudo isso, mas quando fotos da cabeça de Terumi começaram a circular, ela se viu assombrada diante da possibilidade de Shiroishi e os outros estarem realmente falando a verdade. Um dia, ela recebeu a ligação de Shiroishi, que pediu que ela fosse até determinado local para ver de uma vez a presença do fantasma de sua melhor amiga no céu. Kazuko foi até o local apreensiva e de fato encontrou a cabeça flutuante de sua amiga. Mas não só isso. Ela, infelizmente, acabou vendo Shiroishi ser enforcado por uma corda que saía do pescoço de um outro rosto flutuante que apareceu atrás das árvores. Mas esse não era um rosto qualquer, e sim o mesmo rosto de Shiroishi. A bizarrice só aumentou quando as cabeças flutuantes começaram a se beijar, e Kazuko, aterrorizada, saiu correndo até a polícia para pedir ajuda. Mas quando ela retornou até o local, as cabeças já não estavam mais lá. No dia seguinte, enquanto andava com suas amigas, ainda com a mente bombardeada pelos eventos da noite anterior, elas viram no céu outras cabeças flutuantes que tinham os rostos de cada uma delas. As cabeças começaram a enforcar cada uma delas e Kazuko conseguiu fugir para um beco com uma outra amiga e por um tempo, aquilo que pareciam balões não conseguiram pegá-las. Mas quando um morador que ouviu os gritos delas tentou ajudar lançando em uma das cabeças uma flecha, o corpo da amiga de Kazuko murchou exatamente no mesmo momento em que sua cabeça. Ou seja, o que acontecesse com os balões enforcadores também aconteceria com aqueles cujo eles estampavam os rostos. Kazuko ficou durante uma semana ouvindo a cabeça do lado de fora imitar sua voz pedindo para ela desistir e ser laçada como os outros. Ela tentou de tudo para vencer a fome, o cansaço e o medo, mas quando ela ouviu a voz de seu irmão que tinha desaparecido após ele sair correndo para buscar comida, ela abriu sua janela para deixá-lo entrar.
O único problema disso tudo é que seu irmão já estava morto e a voz que ela tinha ouvido estava vindo do rosto flutuante que mimetizava a imagem dele. Imediatamente, a cabeça com seu rosto colocou na direção dela um laço para também torná-la um cadáver no céu. Ito fez diversas histórias e mesmo seus contos mais fracos não deixam de apresentar o exagero, temas recorrentes e ainda assim tão inesperados, subversão das expectativas quando o fim se aproxima, personagens que servem como engrenagens de um conceito que protagoniza a história, horror corporal e monstros grotescos e cósmicos saídos de mundos incompreensíveis e implacáveis. Essas características ditam quem ele é como autor, e nesse vídeo apenas tocamos superficialmente numa pequena fração de seu trabalho que não se atém às suas obras mais conhecidas. As histórias citadas não excluem a experiência que você pode ter ao lê-las, pois apenas resumimos um pouco de cada uma delas e muitos detalhes foram deixados de fora. Caso você queira saber mais sobre esses contos, como simbologias, referências, inspirações e um pouco da nossa interpretação, basta dar uma olhada na nossa série de vídeos sobre as obras do autor. Além disso, você também consegue encontrar na nossa descrição do vídeo links para os mangás do autor. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal e de comentar quais são, na sua opinião, os melhores contos do Junji Ito. Não deixe de conferir a nossa série de vídeos sobre os contos do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.